E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou de volta aqui no Disparada para mais uma entrevista. Hoje, com o jurista Luiz Moreira. Quanto tempo não nos vemos? Um prazer revê-lo, professor Luiz Moreira. Prazer todo meu, caro Wellington. Como é que vai? Tudo tranquilo? Tudo ótimo, prazer enorme revê-lo e poder conversar um pouco sobre a situação do Brasil, especialmente quando falamos em política brasileira, falamos em justiça, né? Porque desde que o mundo é mundo aí no Brasil, a justiça vem invadindo a política, aquelas suas denúncias, né, de alguns anos, que quando fazíamos longos debates sobre esse tema, essa percepção de que a justiça invade a política no Brasil está cada vez mais explícita. E agora, de uma maneira extremamente individualista, né? Antes era o Supremo que reunia, tinha aquele show de horrores e tal. Agora não. Cada juiz tem uma lei embaixo do braço e decide monocraticamente para provocar o plenário. Qual a sua avaliação sobre essa justiça brasileira que se comporta dessa maneira diante de questões tão delicadas? A questão é que há uma falta de institucionalidade no Brasil. Então, o que é que nós observamos? Isso se acentuou muito na pandemia. Quando a gente fala de Supremo Tribunal Federal, a população não se refere à instituição, mas a seus ministros. Por quê? E ministros que, em geral, não são sequer educados com seus colegas. Então, o confronto, você vê que a pauta é absolutamente individualista e diz respeito a avocar para si holofotes, como se o que tivesse em disputa não fosse o direito, não fosse as leis, mas a disputa pela opinião pública. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, hoje, lamentavelmente, é um ator político, como se mandato tivesse, confundindo, portanto, a atuação técnica que cabe ao Supremo Tribunal Federal da atuação política que cabe ao Congresso e ao Executivo. Então, o que é que nós tivemos? Isso é muito pernicioso para a democracia, porque nós não temos uma instituição referência na República. Isto é, uma instituição que não se imiscuísse nas disputas corriqueiras, mas que fosse uma reserva. Em países europeus, mesmo nos Estados Unidos, esse holofote sobre os ministros, e no Brasil é tão grave que nós conhecemos os ministros pelo nome. É o ministro tal, é o ministro X, o ministro Y, quando o que nós deveríamos conhecer deveria ser a posição do tribunal. E quem quisesse disputar a opinião pública, se favorável a essa ou aquela causa, deveria abdicar da toga e disputar mandato, disputar as eleições. Você vê esses últimos meses que nós tivemos, por exemplo, embates entre o Gilmar Mendes e o Nunes Marques, antes o Fachin, agora o Barroso. Nós não estamos a discutir o papel ou a opinião, a decisão do Supremo, mas individual. Se você chega num bar, em um restaurante, ou se você pergunta em família, as pessoas criticam os ministros como se eles fossem agentes políticos. A pergunta é: qual é a democracia que resiste? Qual é a república que resiste a instituições ou a ausência de instituições cuja substituição das instituições reside, Wellington, no individualismo? Esse é o problema. Toda instituição, toda república tem que ter uma atuação técnica diferente da atuação política. Estou aqui conversando com o jurista Luiz Moreira e ainda sobre o STF. Eu gostaria de falar especialmente sobre o ministro Fachin,
que submeteu agora ao plenário um recurso da Procuradoria-Geral da República e que contraria a própria decisão do Fachin. Assim, é um paradoxo em si mesmo. Como sobre o caso Lula aí, né? Sobre a suspeição de Sérgio Moro. E logo depois aí a gente já vai entrar para falar também sobre Lava Jato. Eu queria saber a sua opinião, professor Luiz Moreira, de uma situação como essa. Quer dizer, ele primeiro tomou uma decisão monocrática, que foi para o plenário, e agora ele submete ao plenário um questionamento à própria decisão que ele tomou. Isso é democracia? Isso é zelo pela justiça? Ou isso é uma espécie de estratégia de grupos? Porque o judiciário brasileiro está subdividido em diversos grupos. Do ponto de vista técnico, é equivocada o recurso. A turma, a segunda turma, ela funciona por delegação do plenário e aquele colegiado decide as questões. Então, não há de se fazer do Supremo subdividir em instâncias decisórias. A segunda turma decide e depois vai para o plenário. Né? O que o Fachin pretende fazer é salvaguardar a imagem e o prestígio do Sérgio Moro. O que ele está fazendo é uma afronta ao regimento do Supremo Tribunal Federal, uma descortesia com os colegas dele da segunda turma e fazer um jogo de cena a fim de estabelecer uma vitória, obter ele uma vitória no plenário do Supremo Tribunal Federal, o que é um grande equívoco. Eu reparo o seguinte, isso, por um lado, é essa questão técnica que nós estamos discutindo. Por outra, merece discussão, Wellington, a questão atinente à fragilidade da posição política e jurídica do ex-presidente Lula. Ou seja, o presidente Lula está sempre sob contestação. Ou seja, uma decisão monocrática do Fachin ou uma decisão da turma, ambas na questão do habeas corpus e outra na suspeição do Moro, tem o Lula como beneficiado direto ou indiretamente. E o que é que se mostra? Mostra-se aqui que o presidente Lula carece de prestígio institucional, pelo menos um prestígio nos órgãos judiciários. Toda vez que o judiciário se manifesta-se contrariamente ao presidente Lula. E no Supremo Tribunal Federal não tem sido diferente. O que exigiria da parte dele, presidente Lula, e do PT, do partido dele, uma análise mais acurada sobre que decisões o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores deveriam tomar em relação a essa falta de prestígio institucional. Porque a mim me parece, você vê, Wellington, isso nunca ocorreria com Fernando Henrique Cardoso, isso não ocorreu com Michel Temer. Então, a situação jurídica do presidente Lula é muito frágil, muito frágil. Pois é, então isso põe em causa, inclusive, toda essa habilidade política que ele, nos seus discursos, afirma possuir, não é? Porque ele esteve durante 2 mandatos à frente dos destinos do país. Foi o presidente com a maior popularidade da história do país. E hoje ele é vítima ou não é? De uma permanente ameaça ao seu futuro político e também a sua pretensão de continuar na política, isso significa que houve falhas assim grandes. Então, isso ninguém pode questionar. Mas é exatamente sobre falhas grandes que eu quero introduzir aí a questão da Lava Jato. Recentemente, o Le Monde, da França, ele falou aquilo que nós já falávamos há muito tempo, professor. Isso me motivou, inclusive, a convidá-lo para essa entrevista aqui, porque quem é no mundo da justiça ou no mundo do jornalismo que não sabia que a Lava Jato era um produto
da destruição estratégica do Brasil através de células internacionais. Quem era que não sabia disso? Quem era que não sabia dessa ingerência externa da Lava Jato nos destinos do Brasil? Professor Luiz Moreira, o Le Monde não trouxe novidade, ele apenas atestou que nós temos brasileiros praticando crimes lesa pátria. Brasileiros que se venderam, brasileiros que destruíram a indústria de petróleo e gás, a indústria pesada brasileira, destruíram o Estado social, estão destruindo a soberania do país, inclusive e principalmente a energética, que vai custar muito caro num país que hoje já tem mais de 50% de pessoas sob ameaça de não ter comida, ou seja, 50%, mais de 50% da população do Brasil hoje pode não ter as 3 refeições durante o dia. Então, nós chegamos a um estágio de miséria que só falta daqui a pouco um grande cantor norte-americano inventar um novo We Are the World, como Michael Jackson fez para a Etiópia, porque vai chegar nesse nível, viu, professor? Se continuar assim. Qual a sua avaliação sobre esse cenário que foi desnudado depois de 3 anos pelo Le Monde, e agora as pessoas acreditam, mas que nós já falávamos há muito tempo? O dramático, Roberto, é que nós estamos no Brasil, lenta, mas progressivamente, caminhando para essa desindustrialização, a qual a Lava Jato é uma das articuladoras, ela está levando a uma falência das metrópoles brasileiras. E nós estamos caminhando passo a passo para nos tornarmos um país rural novamente. Se você fizer uma análise da qualidade de vida que se vive nas grandes metrópoles brasileiras e o que ocorre nos pequenos municípios, pequenos e médios municípios, hoje se vive muito melhor no Brasil rural do que nas grandes metrópoles. Vou dar um exemplo. Educação, saúde, moradia. O Brasil, ou seja, essa estética do agronegócio, a estética dos cantores de música sertaneja, a pauta de exportação, toda vinculada a commodities, não significa apenas uma atividade econômica, mas uma estética e uma política. Ou seja, aquele modelo fabril de industrialização, em torno da qual as grandes cidades se montaram, está em franca decadência no Brasil. E o que nós temos hoje é o campo, a área rural, pagando melhor, oferecendo melhores condições de vida para seus empregados do que os serviços que hoje são, em franca maioria, a atividade econômica nas metrópoles. Então, o que é que nós temos? Essa desindustrialização diz respeito, e a Lava Jato foi fundamental nisso, o crime lesa pátria praticado pela Lava Jato, ela significa um redesenho da geopolítica brasileira. E me parece que nós temos hoje uma tendência gravíssima de mitigação da vida urbana no Brasil. Eu estou conversando aqui com o jurista Luiz Moreira. E o Brasil tem muitos temas sobre a presença da justiça na política, como falei aqui na introdução dessa entrevista. Por isso, porque temos aqui um tempo pré-estabelecido pelo Disparada, eu vou fazer primeiro um pedido aqui ao professor Luiz Moreira para que essa seja a parte 1 da nossa conversa e a gente possa marcar uma parte 2, eventualmente, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para encerrarmos a nossa conversa. Posso contar com isso, professor Luiz Moreira? Pois não, estou sempre à sua disposição. Muito obrigado, então. Então, fica sendo essa aqui a primeira parte de uma conversa minha com o professor Luiz Moreira. Para encerrarmos, eu gostaria de saber qual a sua avaliação sobre essa questão da CPI da Covid. E a ministra Carmen Lúcia também encaminhou para plenário a questão
do genocídio de indígenas. O Bolsonaro suporta uma pressão do Supremo e uma CPI dessa, com, pelo que eu estou vendo, a predisposição da Rede Globo e da grande imprensa brasileira a transformar essa CPI numa grande novela. Como fica aí o Bolsonaro nesse cenário e qual a avaliação do ponto de vista também jurídico que o senhor faz, que você faz, perdão, nós temos essa intimidade, mas porque é o hábito de, como jornalista, eu sempre respeito muito o entrevistado. Qual a avaliação que faz sobre essa questão da justiça, mais uma vez, ingerindo diretamente nas questões políticas e, nesse caso, no primeiro escalão? Eu atrelo os destinos do governo Bolsonaro a duas questões: a questão econômica e a capacidade do governo em obter vacinas. Eu não vejo a CPI como tendo papel decisivo nos rumos políticos do Brasil. Acho que é mais um fator que contribui para as pessoas terem decisão sobre se permanecem sob o bolsonarismo ou não. O Supremo Tribunal Federal, eu não vejo o Supremo Tribunal Federal como capaz de interferir no governo Bolsonaro. Tinha no governo Dilma, por fragilidade e covardia do governo Dilma. O governo Bolsonaro não. O governo Bolsonaro se alimenta dessa disputa e da fragilidade das instituições que o Supremo Tribunal Federal hoje, você vê, Wellington, um dos responsáveis pela caoticidade atual em torno da pandemia é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal errou, foi um equívoco monumental quando ele desacoplou, quando ele partiu as atuações frente à pandemia entre a União, os estados e o município. O que o Supremo deveria ter decidido era obrigar o governo federal a adotar políticas públicas de gestão e de coordenação das medidas sanitárias capazes de vencer a pandemia. O que é que o Supremo fez? O Supremo quase que se irmanou à tática bolsonarista de fragmentação, de modo que, então, um prefeito é contra o outro, um prefeito é contra o governador, um governador é contra a União é contra todo mundo, de modo a sabotar as medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia. Então, o Supremo errou muito e alimentou a tática bolsonarista de dividir para governar. Essa é a tática que tem dado certo no governo Bolsonaro. Você veja aqui, entendamos nós que o Bolsonaro ainda mantém com entre 27% e 30% de aprovação, haja o que houver. Significa o quê? Que todas as previsões que atribuíam ao Bolsonaro uma idiotia e o governo dele, um governo de malucos, erraram redondamente. Trata-se de um projeto político muito sofisticado que se reveste de tosqueza, como se fosse algo rude, para enganar os desavisados. Eu não me lembro de um projeto tão sofisticado, tão coordenado de destruição da República e de fragilização das instituições nacionais, das instituições republicanas, como posto em vigor com a eleição do Bolsonaro. Olha, eu só tenho que agradecer essa primeira parte da nossa entrevista, ficando a segunda parte ainda a ser combinada, mas eu já posso antecipar para o nosso público que no nosso próximo encontro, a primeira pergunta vai ser: na sucessão presidencial, está
cada presidenciável tentando formar um centrão para chamar de seu? Então, não precisa responder agora, mas eu quero desde já agradecer a sua presença aqui no Disparada para essa esclarecedora conversa. Muito obrigado, espero que possamos estar em breve juntos para essa segunda parte. Até lá, Huerta. Aguardo o seu convite e aguardo a segunda parte, com muita satisfação. Prazer será todo meu. Um grande abraço para você que acompanha o meu trabalho aqui no Disparada e até a próxima entrevista e a segunda parte dessa conversa minha com o professor Luiz Moreira.